Quer dizer, esse novo dono pode sofrer ou fazer sofrer os empregados que ele herdou de outros donos que não cumpriram com o termo da lei. Exatamente. Claro, perfeito. É difícil, né, deputado? Porque a população acaba perdendo veículos muito importantes, históricos, né, que o Pedro já falou do Correio da Manhã, é a situação toda do Jornal do Brasil, que também quase, né, fechou as portas. É difícil, deveria haver uma maneira, talvez, de tentar rever a situação desses veículos, de renegociar essas dívidas, dar algum tipo de incentivo para que fosse mais simples se manter no mercado, né, prestando esses serviços. Por prestar um serviço relevante à democracia, ao Brasil, ao país, ao que nós somos hoje, enfim, sofreu... Isso nós falamos sem nenhum tipo de ganância, porque nos permite avaliar que não existe, na história do Brasil moderno, nenhum dono de imprensa que tenha sido sucedido por 2 ou 3 gerações. Então você vê que não é um segmento rentável. Porque se fosse um segmento rentável, teriam vários sucessores de vários segmentos da imprensa. Não existe. As organizações de imprensa mais antigas não têm 100 anos. Você diz, a minha tem a do Jornal Brasil tem 119. Mas ela não é rentável, não é econômica e já teve um processo pré-falimentar. Uhum. Você está entendendo? Você não tem no Rio de Janeiro quantos anos tem os outros jornais. São muito mais recentes. O Estado de São Paulo pode ser um jornal mais antigo, mas as 3 gerações deles sofreram percalços e foram ajudados pelo governo naqueles momentos. O Correio, o Diário, a Folha, que é o grande jornal, ela tem 50 anos, 55. O doutor Caldeira e o doutor Caio de Alcântara Machado venderam para a família do doutor Frias há 40, 50 anos. Então, se percebe claramente que não há sucessão por facilidade empresarial do lucro. A Manchete acabou. Você vê que não tem. Quem é o dono de jornal que seja da 3ª geração? Não existe. Sem dúvida, não é rentável. Então ela não tem nenhum, isto é um negócio magnífico de dinheiro. Não é. Não é. Serviu muito mais ao país do que Exatamente. O país, enfim. E por servir ao país em momentos difíceis, foi prejudicado. Vive momentos, enfim, de dificuldade, que a gente precisa, enfim, a democracia precisa do Jornal do Brasil em pé, enfim, infelizmente não há tempo do Correio da Manhã e tantos outros jornais. Esperávamos os outros jornais que foram fundamentais para o país. Agora, dá para fazer pelo Jornal do Brasil. Eu acho que é uma mobilização. Pelo menos com os que ainda sobrevivem. Existe interesse público nessa questão. Exatamente. E Pedro, em 2006, se não me engano, o Jornal do Brasil passou por uma reformulação até na questão da diagramação do jornal. Por razão econômica. E ele ficou com um formato bem parecido dos jornais europeus, né, de tabloide. Como é que foi a que se deveu essa transformação? Difícil. Esses tabloides e esses jornais Berliner já existem nesses países 90, 100 anos. Os jornais da Espanha, que se caracterizam por esse tamanho, no tempo até mesmo da ditadura espanhola, o jornal importante da Espanha tinha essa diagramação, que era diagramação não, esse tamanho, esse tipo de jornal que eram informações. Na França, o Le Monde e o Figaro. Nos Estados Unidos você tem um tipo de jornal diferente e acho muito difícil mudar o formato deles. Então, nós sofremos, se você imagina, se em 2006 o Jornal do Brasil então tinha 114 aniversários. 114 anos de costume, de ter aquela leitura, a mudança fez sofrer um pouco, desacostumou um pouco o leitor. O Jornal do Brasil, pela sua importância literária, da intelectualidade, o Jornal do Brasil foi um jornal da intelectualidade. Perfeito. Não sou eu que dirijo, não, são os que leem. São pessoas mais velhas. Mais velhas não. Mais tempo. A leitura dificulta um pouco quando a letra é menor, quando a diagramação é menor. Então, nós sofremos bastante e não temos como mudar
porque então seria uma brincadeira. Naquele momento houve um estudo sério, mas não nos deu nadar de braçadas. Perfeito. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho mais de como ficou o Jornal do Brasil depois dessa mudança toda e também sobre a questão do jornalismo, da prática do jornalismo, mais um pouquinho no próximo bloco. A gente volta já, é só mais um minutinho.